Alô, amigos e amigas, esse é o programa Novos Senadores e a nossa convidada de hoje começa a sua trajetória, nascida lá no sul, em Videira, Santa Catarina. Mas ela se transfere para o Amazonas, para Manaus. Tem uma trajetória política de intensa participação no movimento sindical, no movimento estudantil, na luta pela redemocratização do país, abraça o ideário socialista, o ideário das ideias de transformação social e foi eleita, depois de ter sido vereadora em Manaus, deputada federal por 2 vezes, agora senadora da República pelo Partido Comunista do Brasil, representando o estado do Amazonas. Vanessa Graziotin, que está aqui conosco. Obrigado pela presença. Obrigada, Beto. Obrigada. Lá pequenininha, as lembranças da família, o que poderia ter influenciado para que você se transformasse numa militante social, uma lutadora social e depois uma política até chegar ao Senado? Eu acho que quando pequena não, porque eu sou da década de 60, então a minha infância ela foi uma infância muito desligada das questões políticas, mesmo que o Brasil vivia um período de exceção. A gente não sabia, as crianças não sabiam, mas tínhamos aqui o regime militar, enfim, e que impediu uma participação mais efetiva. Foi depois que eu fui embora para Manaus, porque nós nos mudamos para Manaus por conta do meu pai, que foi trabalhar lá. Saímos do extremo sul e fomos para o extremo norte. E lá eu fiz meu ensino médio, concluí meu ensino médio lá e entrando na universidade, no ano de 1979, aquilo me chamou muito a atenção, porque mesmo no ensino médio, geralmente a juventude já inicia uma militância dentro do colégio, né, na escola de 2º grau, que é a época, mas eu não, porque não podia, o máximo que os estudantes poderiam fazer é entrar num grêmio mais para fazer teatro, para fazer poesia, boletim com teatro, poesia, e eu nunca tive aptidão para essas coisas, né? Então eu fiquei muito distanciada, não participei de qualquer organização enquanto estudante secundarista. E depois já na universidade, que eu entrei na Universidade Pública, Universidade Federal do Amazonas. Se formou em farmácia. Fiz farmácia, eu cheguei lá, tomei um susto, porque foi um impacto muito forte. Toda a universidade estava pichada de anistia geral ampla e restrita. Era aquela efervescência. Aquilo me chamou muita atenção e eu comecei, não só, acho que me interessar mais por isso do que até pelo meu curso, né? Pela minha nova turma, eu queria saber o que era que estava acontecendo. Porque alguma coisa já me chamava a atenção. Eu lembro que algumas revistas semanais que meu pai lia semanalmente, eu também lia, eu via terrorista preso, terrorista morto, e eu não entendia muito bem o que era que estava acontecendo, porque na minha família ninguém lia política. Foi assim, quando eu entrei na universidade, que eu passei a me interessar muito, e logo de cara já comecei a fazer militância estudantil. E de lá para cá nunca parei. Me filiei ao PCdoB, na época a nossa filiação ela era secreta, clandestina, apesar da gente já viver um momento da redemocratização, 79, mas nós não poderíamos filiar. Nos organizávamos em torno da Tribuna Operária, Sim. que era um jornal que o partido mantinha à época, e eu fazia movimento estudantil, era tribuneira, vendia jornal. De meu domingo era ir para os bairros para vender jornal, não é? Tribuna da Luta Operária, fazíamos muito movimento. Foi a primeira mulher a presidir o diretório da Universidade Federal do Amazonas. Enfim, nunca mais parei. Aí fui vereadora durante 10 anos, 3 mandatos na cidade de Manaus, e deputada também 3 mandatos, 12 anos. E agora chego ao Senado para dar continuidade a essa história de militância e luta política. Portanto, foi muito forte aí aquela sabedoria que está na canção do Chico, ou aliás, do Milton Nascimento, Coração do Estudante, né? Que teve um impacto muito forte em você, refletindo um pouco dessa época, quando você se inclinou na luta estudantil, entrou e abraçou com aqueles sonhos de transformar o mundo. Como é que você hoje olha para trás, a trajetória e chegando aqui no Senado? Nossa, foi um momento assim muito singular da vida do povo brasileiro, né? Porque mesmo, acho que a minha infância, mesmo ninguém da minha família tendo qualquer ligação política, aquelas notícias que vinham nos jornais, nas televisões, talvez ficassem no nosso subconsciente.
E você ter a oportunidade de participar de um movimento pela redemocratização, pela participação, porque a liberdade é tudo. Ali, claro, a liberdade organizada, a liberdade com regras, mas a liberdade é tudo, não é? Você poder fazer isso. E a gente, quando estudante, nós não fazíamos só o movimento estudantil. Nós fazemos tudo. Eu vivia no Distrito Industrial, porque Manaus é uma cidade que tem um grande polo industrial. Mais de 100 mil trabalhadores, e naquela época a forma de organização das indústrias requeria um volume, uma quantidade de mão de obra maior. Então era muita fábrica, muito operário, e eu gostava muito disso. Mas, então eu acho que foi essa necessidade. E depois que eu entrei na universidade, eu percebi o seguinte, olha, porque a consciência política, ela nos leva a uma consciência cidadã muito mais clara. Eu pensava o seguinte, olha, eu estou aqui estudando numa universidade pública, uma universidade gratuita. 1% só dos jovens da minha idade tem essa oportunidade. Meu pai não paga nada por isso, mas alguém está pagando, é o povo brasileiro. Então eu tenho a obrigação de me formar uma boa técnica, mas também, enquanto cidadã, contribuir para uma sociedade melhor. Acabou que eu me formei, obviamente, mas nunca tive a oportunidade, somente no comecinho, logo depois de formada, de atuar tecnicamente na minha profissão, porque abracei a vida pública, né, no parlamento, e sou daquelas assim, não dá para fazer muita coisa ao mesmo tempo, ou faz uma, e bem feita, ou então não faz 10 pela metade. Não, eu gosto de fazer as coisas como toda mulher, eu sou muito perfeccionista. Então não teve muito tempo, oportunidade para mexer com os remédios da farmácia, mas sim com os remédios sociais, procurá-los. Não, até nisso eu procurei, olha, até no meu curso eu procurei motivos políticos para continuar. E você sabe que eu sou uma apaixonada pela profissão farmacêutica, né? Apaixonada porque é uma das profissões mais estratégicas que tem. Infelizmente, o nosso país, ele um dos setores em que nós somos mais dependentes ainda é exatamente o setor de medicamento. E um país não pode ser considerado soberano, não pode ser considerado independente se não tiver autossuficiência nos mais diversos segmentos e nos segmentos estratégicos. O setor de medicamento é um segmento estratégico. Liga a isso o fato de eu viver na Amazônia, que é onde nós temos o grande potencial de princípios ativos. Tanto que muito pouca gente sabe, viu, Beto? Mas 25%, há uma estimativa de que 25% dos princípios ativos de todos os medicamentos que nós utilizamos vêm da Amazônia. Olha só. Só que menos de 0,01 patenteados como uma riqueza do povo brbrasileiro. É um tesouro. É um tesouro, né? Então até nisso eu procurei, não trabalho mais tecnicamente, mas politicamente busco e procuro estar muito próximo do setor, ajudar muito no desenvolvimento da indústria nacional, na valorização desses profissionais da área de saúde. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui, senadora. Esse é o programa Novos Senadores. Estamos conversando com a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas. Já já a gente volta.